Senhora presidente, senhor relator, doutor Ilan. Pode falar. Senhora presidente, senhor relator, doutor Ilan, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentá-lo pelo conceito que Vossa Excelência desfruta hoje na sociedade brasileira, pela sua sólida formação acadêmica, pela sua passagem tanto pelo setor privado como pelo setor público. Portanto, é um prazer poder estar na presença de Vossa Excelência neste momento. Eu não quero ser repetitiva, eu vou apenas fazer uma pergunta bem rápida, porque eu acho que o que interessa aqui é o voto. O Sistema Financeiro Nacional é uma das referências internacionais em termos de regulação. Os bancos brasileiros são sólidos, a despeito da concentração bancária ocorrida nas últimas décadas. A partir de 2012, o governo adotou uma política de incentivar a demanda agregada para conter a desaceleração da economia. Usou para isso os bancos públicos como instrumento de política para aumentar a oferta de crédito da economia. Atualmente, com a recessão, observamos a inadimplência do sistema financeiro crescendo. Os atrasos nos pagamentos dos empréstimos são mais preocupantes. No entanto, são mais preocupantes nas instituições financeiras oficiais, especialmente na Caixa Econômica. Sem considerar a possibilidade do Tesouro Nacional vir aportar recursos a estes bancos, o senhor acredita que possa haver problemas de solidez nos bancos brasileiros a persistir a recessão econômica? E como o Banco Central pode agir para atenuar esses efeitos maléficos descritos nesse quadro? Essa é uma das perguntas. A outra seria uma pergunta referente à inflação. O senhor, se Vossa Senhoria acredita que, se não houver um ajuste fiscal severo, na ausência de um ajuste fiscal severo, quais são os outros instrumentos que o Banco Central poderia utilizar além dos juros para combater a inflação? Essas são as duas perguntas. Passo a palavra, então, ao doutor Ilan, para responder as questões. Bom, vou responder as questões novamente na ordem perguntada, começando com Vossa Excelência, senador Álvaro Dias. O senador coloca algumas questões extremamente relevantes, começando pela questão da dívida pública. A dívida pública, de fato, é a questão mais iminente que temos hoje no Brasil. E é por isso que as medidas recém-anunciadas, elas focam nisso. Em vez de ter um teto de endividamento, tem um teto para despesa. Tendo um teto para despesa, no final das contas, acaba-se tendo um teto para o endividamento. Qual é a vantagem dessas medidas fiscais? Tem dois tipos de vantagem. Primeiro, é uma vantagem em termos econômicos gerais. A incerteza diminui, o investimento consegue voltar, o consumo volta, a renda volta a circular e a gente pode ter esperança da recuperação da economia no futuro próximo. A segunda vantagem é que ter conta pública em ordem é importante para os custos da política monetária. A desinflação pode ter custo e, se as contas públicas estão em ordem, isso reduz os seus custos com certeza. Vossa Excelência questionou a questão questionou o fato dos juros subsidiados. O que se pode fazer? Poderiam ser extintos? Eu vou responder dizendo que, ao mesmo tempo em que se há questionamento sobre altos juros no crédito livre, tem que se levar em consideração o crédito subsidiado. Há uma relação entre um e outro. Quanto mais subsidiado temos, mais sobra para o crédito livre ter uma taxa maior. Portanto,
a vossa indagação sobre se o juros subsidiados tem impacto, e quanto mais a gente trabalhar nessa questão de juros subsidiados, melhor vai ser para reduzir os juros na parte livre. Finalmente, a questão da dominância fiscal, ou seja, essa questão que as contas públicas não estão em ordem, será que coloca alguma restrição à política monetária? A minha resposta aqui vai ser objetiva. Não vejo dominância fiscal. Acho que o Banco Central tem trabalhado e vai continuar trabalhando para reduzir a inflação sem ter essa restrição. Agora, é claro que quanto melhor estiverem as contas públicas, melhor vai ser a condição do Banco Central atingir a sua meta e o custo da política monetária será menor. A pergunta da senadora tem duas perguntas. Uma questão sobre o sistema financeiro, como as medidas de estímulo que passaram pelos bancos públicos e que houve inadimplência, como houve algum aumento de inadimplência nos últimos tempos, se isso gera alguma consequência e se algo eu teria a comentar. O que eu tenho que comentar aqui é que acredito que a supervisão e a fiscalização dos bancos públicos para frente, e foi também para trás, terá que ser equivalente. Não devemos ter dois regimes. O regime é equivalente. E, com isso, acho que a gente resguarda muito dos problemas que foram colocados por Vossa Excelência. A outra pergunta diz respeito à inflação. A pergunta é se, na ausência de um ajuste fiscal severo, quais são os outros instrumentos? Eu acho que não dá para prescindir do ajuste fiscal. Tem que ter o ajuste fiscal. Agora, tem outros instrumentos também. Que instrumentos são esses? A expectativa, a comunicação do Banco Central, a transparência, a prestação de contas, tudo isso faz com que, uma vez que o Banco Central sinaliza uma trajetória futura, ela tem muito mais credibilidade e nós sabemos, através dos nossos modelos e nossa prática, que uma vez que as expectativas de inflação convergem, a própria inflação vem atrás. Então, não dá para prescindir do ajuste fiscal, mas tem outros instrumentos que dá para utilizar se trabalhar bem a credibilidade, a comunicação e isso levar à queda da expectativa de inflação e, portanto,